Murilo, me dê um celular. Lá eu vivi a minha primeira infância. Murilo, me dê um celular. E minha mãe, que se fez professora daquela comunidade, foi quem me alfabetizou. De lá, a gente veio morar aqui no sítio Telha. E eu estudei o primeiro ano no grupo escolar Manuel Mendes. Daí, as outras séries foi no sítio mesmo. Porque o proprietário colocava uma professora na sua casa para ensinar os seus filhos e as pessoas que moravam ali. Então eu fiz até a quarta série lá. Depois me preparei para a admissão ao ginásio, ainda no grupo escolar Manuel Mendes, com a professora Zilma Mendes. Nessa época, então, foi criado o Colégio das Irmãs, em Souza, e eu fui da primeira turma de ginásio, prestei o exame de admissão, fui aprovada, depois fiz um teste também para seleção de uma bolsa de estudo, também fui aprovada, aí fiquei estudando, fui estudar lá no Colégio das Freiras. Só que lá era regime de internato, para as pessoas que não tinham onde ficar. Mas como meu pai era pobre, eu não podia pagar o internato, eu fui morar, as irmãs me deram a gratuidade, contanto que eu ajudasse nos trabalhos do colégio. Tipo, auxiliar de serviço. Então eu ajudava em limpar as classes, o que fosse preciso. E ali eu morei 7 anos, 4 do ginásio e mais 3 do curso pedagógico. Quando eu saí de lá, saí professora, né, no curso pedagógico, e já ensinava também. Ensinei 3 anos lá, desde que eu comecei no primeiro ano pedagógico, que elas já me confiaram uma turma de admissão ao ginásio, que era uma turma de preparação, porque esse exame de admissão ao ginásio era um tipo assim, um tipo vestibular. A pessoa, para entrar no ginásio, tem que prestar esse exame de admissão. Então as pessoas passavam o ano se preparando. Então, eu fiquei nessa turma, preparando uma turma para o exame de admissão, 3 anos lá. Aí então eu me casei, e terminei, casei, vim morar em Nazarezinho. Aí aqui chegando, coloquei uma escolinha particular, também para preparar para o exame de admissão ao ginásio. Aí nesse ínter, a paróquia Nazarezinho passou a paróquia, veio um padre morar aqui, e ele criou um colégio particular, Francisco Lins, era comercial. Então me convidou para ser professora e também para ficar na vice-diretoria. E lá nós fomos levar este colégio particular com muitas dificuldades. De fato, não era de fato a diretora, mas eu exercia a função também de diretora, porque ele apenas era no nome, tudo era comigo. Eu administrei aquela escola, fui professora. Aí nessa mesma época, 77, meu esposo foi candidato a prefeito. Aí então eu fiz um pedido para ele. Se ele ganhasse, se ele me daria um transporte para a gente fazer faculdade em Cajazeiras. Aí ele disse que sim. Eu convidei uma turma de professores, já meus ex-alunos já estavam sendo professores, meus ex-professores também, que tinham parado de estudar, mas já continuaram, né? Aí fomos nos preparar, prestamos vestibular e passou um bom número. Passou gente para letras, passou gente para estudos sociais, que era geografia e história, e passou também para matemática, matemática e ciências, era só o primeiro grau. Então o colégio ficou com o quadro habilitado, então a gente levou este colégio até quando não foi mais possível, quando as dificuldades e a comunidade era pobre, a gente tinha que ir correr atrás de compras de vaga do Estado, e isso era muito difícil, a educação. Mas o objetivo nosso e meu era que todo mundo estudasse. Eu queria que todo mundo estudasse, que Nazarezinho também crescesse na educação. Então eu me esforçava muito, né, para nesse sentido. Levamos o colégio, quando não foi mais possível manter aquele colégio particular, aí foi encerradas as atividades, né, o padre, que era diretor, o padre Siqueira, se não era mais possível, aí então José Augusto Mendes, que era o prefeito na época,
foi lutar, foi correr pelo colégio estadual. E com a ajuda de muitos políticos também daqui da época, né? E deputado, ministro votado, conseguimos o estadual, foi o Francisco Augusto Campos. E aí eu fui nomeada diretora daquela escola, e ali também passei uma temporada como diretora e como professora de língua portuguesa. Depois, eu constituí família, né? Tinha meus filhos já, eu tenho 8 filhos, as meninas já tinham feito o primeiro grau, concluíram, não tinha mais aqui, não tinha segundo grau, aí eu tive que sair para Cajazeiras. Lá eu morei 4 anos. Lá as meninas fizeram o segundo grau, passaram para a faculdade, mas aí novamente meu esposo se candidatou a prefeito e eu tive que voltar para Nazarezinho. Lá em Cajazeiras eu estendo diocesano, tanto ao primeiro grau como ao segundo. Voltando aqui para Nazarezinho, aí eu fui removida para o NAIS, já estava pertinho de me aposentar, era o Núcleo Avançado de Educação Supletiva. E lá foi onde eu me aposentei. Então, como professora, como diretora, eu me empenhava muito para que Nazarezinho se destacasse na educação. E nós temos bons frutos desse nosso trabalho, graças a Deus.